Oi? Eu assisti o último vídeo e percebi o quanto que eu estava feio no último vídeo. E eu tenho algo para falar sobre isso, né? Infelizmente, não tem como mudar isso. Vai ficar desse jeito mesmo. E se você se incomodou com a minha aparência, isso quer dizer muita coisa sobre vocês. Na verdade, quer dizer que você é um otário qualquer. Porque quem julga o outro pela aparência não tem a menor capacidade intelectual de entender o que é a vida. Como é que você pode tentar explicar o que são as pessoas, o que elas representam pelo que elas aparentam ser? A aparência é a pior falha de concepção que existe. A aparência é simplesmente aquilo que de mais superficial que as pessoas têm. A aparência nunca vai dizer nada sobre ninguém. A aparência nunca vai denotar as qualidades ou defeitos de uma pessoa. Eu acho que nós nos ferramos tantas vezes na nossa vida porque insistimos em confiar em pessoas que têm uma aparência legal, ou perdemos a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes porque elas não têm uma aparência tão legal assim. A aparência, ela somente revela preconceitos muito mais enraizados no ser humano, que não nos levam a lugar nenhum e somente nos levam à concepção de que somos seres que não conseguimos conviver com outros, apesar de acharmos que temos uma sociedade, acharmos que todo mundo é diferente, que isso deve ser respeitado. Todo mundo fala isso, que tem que ser respeitado as diferenças e tal, mas na prática insistimos em julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser. Eu tenho 3 tatuagens. Eu tenho a palavra liberdade tatuada nesse braço, com o anarquismo, que é a concepção política que eu acredito. Isso é minha opinião. Aqui eu tenho um punk, querendo ou não, foi um grande marco na minha vida, principalmente na minha adolescência, e marcou completamente todas as minhas concepções ideológicas. E ainda trago muito disso aqui, dentro disso e dentro disso. Por mais que, aparentemente falando, eu não me pareça mais com isso aqui que eu me aparentava assim no passado. Mas o grande lance da questão da aparência é que as pessoas acreditam fielmente que uma pintura no teu braço, uma pintura no teu corpo, pode te tornar um cidadão melhor ou pior, acreditando que se você pintar algo, um pouco de tinta, você vai deixar de ser alguém especial, ou você vai se tornar um marginal, ou você vai se tornar alguém que não deve ser bem visto. Como professor, existe uma certa rejeição muito grande ao me verem tatuado, para acreditarem que isso é uma má influência para os meus alunos. E para falar sobre esse assunto, queria meio que explorar isso. Minha opinião sobre isso é a seguinte: eu não acredito que as minhas tatuagens possam ser uma má influência para meus alunos. Eu acredito que os programas de televisão que eles assistem, que todas as notícias que eles recebem ao longo do dia a dia deles e os comportamentos que eles observam de egoísmo, de maldade e de violência que são retratados em sociedade, são sim um exemplo para eles. Eu acredito que todos os casos de corrupção que existem no nosso país, estes sim são exemplos malignos para a formação dos nossos jovens. E acredito que tudo aquilo que as pessoas fazem, inclusive os pais das crianças, ao tentarem sobressair-se, ganhando em cima de outras pessoas, ou menosprezando outras pessoas, isso sim é uma influência na vida delas. Eu acho que, na verdade, o que eu faço é mostrar com isso o contrário. Mostrar que não é porque uma pessoa tem uma tatuagem que ela tem que necessariamente seguir um caminho malvado. Na verdade, não. A tatuagem não diz nada sobre você, a não ser que você teve coragem de marcar alguma coisa em sua pele para sempre, porque essa coisa foi muito importante na tua vida. As minhas tatuagens são muito significativas para mim. Eu não me arrependerei jamais de ter feito elas, porque acredito muito do que elas me trouxeram e toda a influência que elas me possibilitaram. Eu fiz minhas tatuagens com 17 anos, hoje eu tenho 24. E de lá pra cá, sinceramente, eu mudei muito. Mudei com certeza, mas não mudei por causa das minhas tatuagens. Mudei porque nós estamos em constante mudança e a nossa vida é mudança. E se eu não tivesse mudado, com certeza, eu teria ficado para trás nessa linha evolutiva da vida, né? Mas, enfim,
Eu acho que nós temos que nos preocupar muito mais com o caráter das pessoas, com o que elas realmente são, com suas ações, com seus comportamentos e, acima de tudo, se elas praticam o bem ou se elas praticam o mal, do que nos preocuparmos se uma pessoa é feia ou não, do que uma pessoa é tatuada ou não, se ela possui brincos, pinces ou não. Acho que nós temos que passar e entender muito mais as pessoas pelo que elas devem, pelo que realmente deve fazer sentido. Ou seja, temos que julgar as pessoas sim, porque precisamos disso para sobreviver. Isso é uma proteção nossa, é uma precaução. Mas, por favor, vamos começar a julgar as pessoas pelo que realmente interessa. Não pelas coisas que elas aparentam ser. Nós perdemos muito a nossa vida por ficarmos separando as pessoas por aparentarem ser legais ou aparentarem não serem legais. E você perde muito a oportunidade de conhecer pessoas excepcionais só porque você foi preconceituoso no primeiro olhar. E acho que a maior lição que podemos tirar da filosofia é a questão de olhar além do óbvio. A filosofia não está preocupada com isso que é aparente. Acho que a filosofia está muito mais preocupada com a verdadeira investigação. E para isso é necessário que você reflita e que você reaprenda a ver o mundo. Não com os olhos da aparência, mas com olhos que consigam superar tudo aquilo de aparente que existe, mas que consigam enxergar a verdadeira natureza das pessoas, o verdadeiro espírito delas. E para você conseguir fazer isso, não basta simplesmente olhar da cabeça aos pés e nem julgar as roupas que ela veste. Mas você precisa conviver com ela. E a partir da convivência, você vai perceber se ela é uma pessoa que merece o seu respeito ou que ela merece, ou que você tem que se afastar dela, ou que você deve simplesmente aconselhá-la ou tentar colocar ela num caminho que seja mais adequado. Isso tudo é o que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando besteira porque é muito difícil acreditar no que é certo e o que é errado, porque a nossa concepção de mundo fica dizendo que isso é certo, que isso é errado, mas ninguém para se perguntar se realmente é certo ou se é errado. Voltar e faço uma tatuagem, todo mundo fala que isso era errado o tempo todo. Muitas pessoas ainda dizem que eu vou para o inferno por causa disso, mas eu acho que existem muito mais motivos para a pessoa ir para o inferno, se o inferno existir, é claro, do que pintar a sua pele. Falar a verdade, a vida ela é feita de várias contradições. Nossa organização social parece, ao meu ver, muito boba às vezes, por se ater a detalhes tão fúteis, enquanto existem outras questões a serem muito mais refletidas. Por isso, se você acha que um tatuado, uma pessoa que usa brinco, que uma pessoa que se veste mal, sei lá por qual motivo, é uma má influência, acho melhor você procurar entender que as influências vão partir das ações humanas e não da aparência das pessoas. Por isso, trate de mudar a sua concepção de mundo. Trate de não mais observar as pessoas pelos que elas aparentam ser. E é só. Agora eu vou ter que ir até aí, apertar o botão da câmera para desligar. Não se assuste.